Olá, meus queridos. Vamos dar início à nossa 17ª aula do curso Aprendizes do Evangelho, parte A. Hoje falando da primeira epístola aos Coríntios. Antes de falar da epístola aos Coríntios, vamos falar um pouquinho da igreja de Corinto. Bom, Corinto era um centro cultural, econômico, era uma cidade muito importante ali da Grécia, e era a terceira cidade em proporção de importância daquela região do Império Romano. Tínhamos primeiro Roma, depois Alexandria, e em terceiro Corinto. Como começou a comunidade de Corinto? Segundo a narrativa de Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, e outros relatos históricos também, o nosso querido Paulo encontrava-se em Atenas. Estava muito triste, abatido, porque ele tinha ido fazer uma pregação em Atenas, fundar lá sua comunidade, e não foi recebido como ele esperava. Os atenienses não foram muito receptivos à exposição do Evangelho de Jesus. Então Timóteo, seu grande amigo, foi encontrá-lo e falou de boas notícias, dessa comunidade nascendo em Corinto. E tinha lá a presença de dois velhos conhecidos de Paulo, que eram Áquila e Priscila, ou Prisca, como alguns textos relatam. Áquila e Priscila tinham sido expulsos de Roma, devido a um decreto do imperador Cláudio, que, preocupado com os tumultos causados pelos judeus e cristãos na cidade, determinou que fossem banidos de Roma. E entre estes estavam Áquila e Priscila. Foram lá para Corinto e se estabeleceram e começaram ali uma nova comunidade. Paulo, então, atendendo o convite de Timóteo, se dirigiu lá para Corinto, e porque ele queria ver também esses amigos queridos que ele tinha convivido com eles em Tarso, e pelas recordações de Gesiel e Abigail também, que tinham vivido naquela região, segundo o livro Paulo e Estevão, e ficou lá quase 2 anos trabalhando naquela comunidade e fundou de fato a sua igreja em Corinto, com o auxílio dos cristãos que já lá estavam. A comunidade floresceu, cresceu e deu belos frutos da espiritualidade. Então, a relação de Paulo com a igreja de Corinto era realmente muito profunda. Era como um pai cuidando de seus filhos amados, literalmente. Na primeira epístola dirigida aos Coríntios, ela foi escrita em Éfeso, período de 54 a 57. Ela foi dirigida a judeus, gregos, escravos e homens livres, como o próprio Paulo dizia. Ele recebeu um grupo, estando lá em Éfeso, vindo de Corinto, entre os quais estavam os familiares de Cloé e de Apolo, trazendo informações sobre a igreja, solicitando esclarecimentos e orientações às várias questões. No livro aqui, Evangelho segundo, a Epístola de Paulo segundo o Espiritismo, do Antônio Perry César de Carvalho, nós temos também algumas citações. O autor dessa carta, seria Paulo, aborda várias questões éticas e práticas, como as ligadas à conduta ética na vida diária da população daquela cidade, que estariam sempre incorporadas na agremiação cristã nascente, e as interferências de uma variedade de crenças e práticas aberrantes. Como nós já vimos em outras aulas, em todas as comunidades fundadas por Paulo, orientadas por Paulo, tinham dissensões, tinham pessoas que queriam tumultuar, desviar do caminho inicial dos trabalhos ali empregados. O teólogo Champlin ainda registrou no seu livro que seria a história de uma grande querela, e citou os ataques dos legalistas, falsos mestres e detratores do apóstolo Paulo, que ameaçavam destruir não somente a obra realizada por ele, mas também a sua reputação e autoridade como apóstolo do Cristo. Nos cultos de Corinto já tinham surgido facções,
cada uma com seu suposto líder ou herói. Então, algumas aceitavam Paulo, outras Pedro, outras apóstolo, outras tão somente Jesus. E tinha a influência dos que exaltavam dons espirituais miraculosos. Daí Paulo, na sua epístola, destaca a fidelidade ao Cristo e convida à união. Bom, uma coisa importante, lembrar, nessa carta, é interessante observar, segundo o nosso livro, Paulo faz uma alusão a uma carta anterior a esta, de data incerta. Essa carta foi perdida. E realmente, se nós lemos aqui na Bíblia, o teor inteiro da primeira carta aos Coríntios, ele cita realmente uma carta anterior que já tinha mandado para eles, mas essa carta não é relatada nas Escrituras. Quais são os objetivos da primeira carta aos Coríntios, segundo o nosso livro aqui do curso? Em geral, são divididas essa carta em 3 partes. A primeira fala das divisões e dos escândalos. A segunda aborda soluções para os problemas diversos. A terceira aborda o tema da ressurreição dos mortos. A carta foi escrita em função dos seguintes objetivos. Como já falei, advertir a comunidade sobre condutas e conflitos, esclarecer pontos da carta anterior, perdida, e responder questões acerca de casamento, celibato, consumo de alimentos sacrificados aos ídolos, comportamento nas reuniões evangélicas. Abordar alguns temas fundamentais do cristianismo, como a ressurreição e o modo da ressurreição, a comunicação com os espíritos e o amor como divino mandamento. Vamos para o conteúdo. Primeira parte. Paulo os exorta a reflexão e a mudança de atitude. Eu vos exorto, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, guardai a concordância uns com os outros, de sorte que não haja divisões entre vós. Sede estreitamente unidos no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. Coríntios capítulo 1, versículo 10. Então, como já falamos aí nos objetivos, ele aborda a questão dos conflitos na igreja de Corinto. O que acontecia? Tinham facções, alguns diziam que eram filiados a Apolo, outros a Pedro, outros a ele, outros a Cristo. E cada uma dessas facções pretendia ser superior às demais. Então, Paulo destaca bem que isso era um fruto de orgulho e de vaidade pessoal injustificáveis, pois ele, Apolo e Pedro eram todos apenas servos de Jesus, assim como todos os membros da comunidade. Ele opõe a sabedoria do mundo à sabedoria de Deus. Criando divisões, eles estavam agindo conforme os valores do mundo. Ele, Apolo e Pedro eram servidores, cada qual agindo conforme suas potencialidades. Um planta, outro rega, mas é Deus quem faz crescer. Ou seja, colocando Deus acima de tudo. No capítulo 3 da primeira carta, ele diz ainda, no versículo 21, por conseguinte, ninguém procure nos homens motivo de orgulho. Tinha uma parte dos coríntios que tinha muita soberba, muito orgulho. E Paulo esclarece para eles, então, na carta, qual que é a realidade vivida pelo servo de Cristo. Vou ler aqui para vocês. O jugo que Deus nos expôs a nós, apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, fomos dados em espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Somos loucos por causa de Cristo, vós, porém, sois prudentes em Cristo. Somos fracos, vós, porém, sois fortes. Sois bem considerados, nós, porém, somos desprezados. Até o momento presente, ainda sofremos fome, sede e nudez. Somos maltratados, não temos morada certa e fatigamo-nos trabalhando com nossas mãos. Somos amaldiçoados e bendizemos. Somos perseguidos e suportamos. Somos caluniados e consolamos. Até o presente, somos considerados como o lixo do mundo, a escória do universo. Coríntios 1, capítulo 4. Então, o próprio Paulo, ele se tornou um exemplo de abnegação. Então, ele
quis refletir para si mesmo a grandeza das leis de Deus. No mundo onde a imperfeição moral o expõe a tantos sofrimentos, acompanhando a vida de Paulo, né? Sobretudo nos relatos de Emmanuel, Paulo e Estevão, nós vemos que para ele nunca foi fácil. E depois da conversão na estrada de Damasco, que ele tomou para si mesmo aquela condição de apóstolo de Cristo, né? Foi pior ainda a sua situação. Só sofrimento, injustiça, injúrias, difamações, calúnias, conspirações, como nós vemos aqui. Mas ele continuou firme na sua fé inabalável, tornando-se exemplo para cada um que quer se auto-intitular cristão. Os capítulos 5 e 6 ainda têm advertências e censuras a alguns membros da igreja, né? Sobre o litígio dos irmãos, Paulo pergunta: por que vós não vos deixais antes defraudar? Entretanto, ao contrário, sois vós que cometeis injustiça e defraudais, e isto contra vossos irmãos. Em relação à promiscuidade, ele pergunta: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebestes de Deus? Então, Paulo nos explica que o nosso corpo é templo sagrado. Ele é o templo do Espírito. É a vivenda do Espírito enquanto nós estamos aqui encarnados na Terra, né? Então, ele sendo a possibilidade do ser atuar no mundo, né? Sendo um instrumento para a vinda do Espírito aqui, ele é governado por este. Então, todas as paixões, vícios, desejos procedem do Espírito, revelando a predominância da matéria sobre ele. Então, com muita lucidez, Paulo ainda nos afirma: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. Aqui no livro ainda do Antônio Perry, ele repete o versículo, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam, né? Como traduzindo para os dias de hoje, poder pode, mas não deve. Então, a colocação de Paulo, segundo Antônio Perry, se ajusta perfeitamente ao mundo de nossos dias, quando a predominância de ambientes de liberdade de pensamentos, de contextos legais e dos meios de comunicação. A mensagem essencial da Boa Nova fortalece princípios e cultivo de virtudes. Sobre isso, o Espiritismo traz à tona a ideia do livre-arbítrio, inserido nos conceitos que emanam do conhecimento da vida imortal e de reencarnação, e dos compromissos do ser espiritual consigo mesmo e com a sociedade. Emmanuel ainda comenta: em ação espírita evangélica é preciso saber, antes de tudo, que nos achamos na edificação do reino de Deus, a começar do burilamento de nós mesmos. Nós já comentamos em aulas passadas o quanto as cartas de Paulo são atuais. Foram escritas há quase 2000 anos atrás, mas servem perfeitamente para os dias de hoje. Nós temos vários debates na atualidade sobre liberdade de expressão, liberdade de conduta. Tudo é permitido dentro da vontade e do livre-arbítrio de cada um. Tá bom, tudo é permitido, mas, como disse, cabe a nós o livre-arbítrio de saber o que será bom para o nosso futuro. Tudo que nós semeamos, nós vamos colher lá na frente. Então, nós temos nosso corpo físico, temos que cuidar bem dele. Se não cuidarmos, o que vai acontecer? Ele vai padecer mais cedo do que deveria, talvez. Nós temos nossa mente, nossa moralidade, vamos chamar assim. Se nós cuidarmos bem dela, nós vamos ter um futuro promissor. Se não cuidarmos, vamos nos perder pelo caminho. É isso que Paulo queria dizer. Então,
Tudo podemos, mas nem tudo devemos fazer. Tudo é lícito, mas nem tudo é permitido. Fica aí o julgamento de cada um. Se nós queremos realmente evoluir, né, na ação evangélica, vamos chamar assim, temos que começar, primeiramente, pela nossa reforma íntima, ou seja, pelo burilamento de cada um de nós. Continuando aqui no nosso livro, ele diz: é necessário adquirirmos discernimento para realizarmos nossas escolhas de forma a nos propiciar maior equilíbrio e paz. Então, na segunda parte, orientações e respostas às questões levantadas pelos coríntios. Do capítulo 7 ao 11º, Paulo responde às perguntas da comunidade que versam sobre casamento, celibato, separação, alimentação e a conduta nas reuniões evangélicas. Seguindo aqui o nosso livrinho, casamento deve ser pautado pelo respeito mútuo. Naquela época, Paulo já dizia que a mulher deveria respeito ao marido e o marido respeito à mulher. Embora algumas correntes de pensamento, alguns críticos mais ferrenhos, digam até que Paulo era machista demais, muito moralista. Mas se nós lemos, não com os olhos do corpo, mas com os olhos do espírito, não pela letra que mata, mas pelo espírito que vivifica, nós vamos interpretar de uma forma mais plena, mais aberta, com mais amor, as palavras de Paulo. Na verdade, ele prega o respeito mútuo de marido e de mulher. Não que um pertença ao outro ou esteja submisso ao outro, como muitas pessoas dizem. Tá? Claro, no linguajar daquela época, pela tradução feita há tantos anos atrás, tantos séculos atrás, ficou parecendo, né, essa posição, vamos chamar hoje, machista, mas não era bem assim. Temos que entender o contexto da época. Se trouxermos para os nossos dias, é completamente diferente do que estão criticando. Celibato. Condição que permite ao cristão dedicar-se com mais amplitude às tarefas da seara de Jesus. E Paulo recomenda claramente na sua carta: aquele que sente anseio da comunhão afetiva, que se case. Ou seja, quer ser celibato, como nós vemos hoje em algumas religiões, se ele é um sacerdote, um ministro daquela igreja, ele tem que ser celibatário, não pode se casar. Paulo já diz o contrário. Se não consegue, se sente desejo, se sente a necessidade de constituir uma família, que se case então. Não vai alterar nada a sua vocação. Né? Separação. Ele recomenda sempre a reconciliação. Caso a reconciliação não seja possível, que não se torne a casar. Essa orientação, observemos, está de acordo com o que Jesus disse acerca do divórcio. Está em Mateus capítulo 19. Então, isso também vai de encontro às opiniões atuais dos dias de hoje. Hoje nós escutamos muitas pessoas falarem: não está legal? Separa, é mais simples. Vai cada um para um lado. Paulo já falava diferente. Recomendo a reconciliação. Tudo através do diálogo, do entendimento. Né? Se não tiver mais jeito mesmo, que assim seja, paciência. Mas ele recomendava a profundidade, uma análise mais criteriosa, com amor. Alimentação. É permitido alimentar-se das carnes que foram sacrificadas aos ídolos? Era um dilema que eles viviam naquela época. Tinham ainda, pela cultura judaica e de outros povos que viviam em Corinto, né? Lembrando que era uma cidade muito importante, com uma diversidade de culturas e de religiões, e muitos desses vieram para a doutrina cristã, foram batizados, mas tinham ainda algumas tradições passadas. As carnes que foram sacrificadas aos ídolos, podia comer? Era a pergunta deles. Paulo responde: não é um alimento que vos fará comparecer diante do julgamento de Deus. Se deixarmos de comer, nada perdemos,
e se comermos, nada lucramos. Então, vai aí o discernimento de cada um. Ele adverte na carta ainda que nem todos estão esclarecidos perante os frágeis, não capazes ainda de compreender o acima exposto, a querer respeitar a fragilidade, abstendo-se de fazer algo que possa induzi-los a vacilar na fé. Ou seja, como nós ouvimos algumas vezes nos evangelhos do centro, né? Eu mesmo já falei algumas vezes, cada um no seu momento. Se ele tem o discernimento suficiente para isso, se ele tem o entendimento, que faça. Se não tem ainda, espera. Deixa ele fazer como ele está acostumado. Se ele acha que ele não pode comer aquela carne, que ele vai ser punido, espiritualmente falando, então que não coma. Agora, se ele tem discernimento, né? Já tem esclarecimento para compreender o que está acontecendo, que prossiga. Paulo deixa bem claro, nem todos são esclarecidos. Isso aqui é uma advertência para nós também. Antes de julgarmos a conduta de irmãos da nossa própria comunidade, da nossa própria doutrina, ou de seitas diferentes, de religiões diferentes, vamos analisar o contexto, o grau de esclarecimento, o momento que eles se encontram. Que cada um siga conforme a sua capacidade de entendimento, sem julgamento por nossa parte. Conduta nas reuniões evangélicas. Os primeiros cristãos realizavam, após o estudo do Evangelho, uma ceia em comum, em memória de Jesus. Paulo os repreendeu, né? Porque como eles estavam se comportando assim na chamada ceia do Senhor, cada um apressava-se a comer a própria ceia. Mas a igreja tinha pessoas simples e pessoas mais abastadas. Havia quem ficasse embriagado e havia quem ficasse com fome. O que significava realizar a ceia em nome do Senhor? Honrar-lhe os ensinamentos. No caso, comer o pão e beber o vinho em nome de Jesus era uma conclamação a compartilhar, a não fazer distinção entre os pobres e os ricos. Infelizmente, ainda hoje na nossa sociedade, é o que nós vemos. Privilégios para os que têm mais e desprezo para os que têm menos. Muitos, por ter um título, ou aparentemente tê-lo, são chamados de doutor. O outro, por não ter nada, é apenas um fulano da Silva qualquer. Com todo respeito aos Silvas, por favor. Mas é o que nós vemos. A distinção no tratamento das pessoas. Às vezes, de forma até inconsciente, costumeira, faça uma diferenciação. Colocamos pessoas em patamares diferentes, conforme a sua formação intelectual, conforme a sua condição socioeconômica. E é isso que Paulo nos diz aqui. A conduta nas reuniões evangélicas não se refere apenas a uma reunião dentro de um templo, de uma casa de oração. Se refere à reunião evangélica de todos os irmãos, vamos chamar assim, todos aqueles que são filhos de Deus. Quando a gente reza o Pai Nosso, como eu já falei para vocês, Pai Nosso, subentendemos que é o Pai de todos nós. Se nós somos todos irmãos, por que nós temos que ter diferenças entre nós, sobretudo no tratamento de cada um? É isso que Paulo nos diz. Honrar-lhe os ensinamentos, sem fazer distinção. Vamos para a terceira parte. Os temas fundamentais do cristianismo. Do 12º capítulo ao 15º, Paulo aborda alguns temas fundamentais do cristianismo. Sejam eles a imortalidade da alma, o corpo da ressurreição, ou o corpo espiritual, e a comunicação com os espíritos, o amor e a caridade. O intercâmbio mediúnico, a mediunidade, era vivenciada nas igrejas primitivas. Desde o fenômeno ocorrido com os apóstolos, ao Pentecostes, que desceram aquelas línguas de fogo sobre a cabeça deles estando reunidos, a portas fechadas, e eles começaram a falar em diversas línguas, que nem eles mesmos sabiam.
Jesus determinou que as vozes do alto fizessem-se ouvir mais amplamente na terra, para que a sua obra, de evangelização realizada pelos colaboradores encarnados recebesse a luz da inspiração, do esclarecimento, do consolo e das advertências dos mensageiros espirituais. Nós somos sempre intuídos, sejam nas nossas orações, nas nossas pregações, nas nossas aulas, nas nossas explanações do Evangelho. Nós nunca falamos somente por nós. Sempre tem algum irmão, algum mentor, algum orientador, algum bom espírito nos soprando no ouvido, nos intuindo, colocando algumas coisas na nossa mente para que nós possamos passar, para que nós possamos levar adiante, a chamada evangelização. E o capítulo 12 da carta, inicia com uma advertência contra os falsos profetas da erraticidade, destacando o imperativo do discernimento em relação às manifestações espirituais. Diz assim: por isso eu vos declaro que ninguém, falando com o Espírito de Deus, diz anátema seja Jesus, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser o Espírito Santo. Muitos vão dizer que estão falando em nome dele, mas nem todos falam de fato em nome dele. Cabe a nós o discernimento, distinguir a comunicação. Será que vem mesmo do mais alto? Paulo, ele, além de fazer essa análise do discernimento, ele diz ainda das faculdades mediúnicas, que há várias formas de expressar a manifestação dos espíritos. Mas qual deve ser o objetivo das manifestações? No capítulo 12, versículos 7 ao 10, ele diz: cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um, o Espírito dá a mensagem da sabedoria, o outro a palavra de ciência segundo o mesmo Espírito, a outro o mesmo Espírito dá a fé, a outro ainda o único mesmo Espírito concede o dom das curas, a outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, a outro o dom de falar em línguas e a outro ainda o dom de as interpretar. Há diversidade das faculdades mediúnicas, mas ele coloca, não existe faculdade nenhuma superior às outras. Essa colocação, decorre do fato que lá em Corinto estava tendo uma inquietação nesse sentido. Que eles queriam saber qual era o dom mais importante. Falar, ouvir, ver, fazer curas. Então, Paulo, muito sabiamente, utilizou uma metáfora. Ele usou a imagem do corpo e disse: o corpo é constituído de vários membros que executam funções diferentes, porém estão todos interligados, Formam um todo em que um membro não pode prescindir da colaboração dos outros. No versículo 17 e 21, Paulo diz assim: se o corpo fosse todo olho, onde estaria a audição? Há, portanto, muitos membros, mas um só corpo. Não pode dizer o olho à mão, não preciso de ti, nem tampouco pode a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Então, Paulo assinala ainda que todos os membros do corpo, todos são membros do corpo de Cristo, e como tal, todos devem cooperar uns com os outros em harmonia, segundo as orientações do Mestre. Muito interessante essa colocação de Paulo. Nós fazemos parte de um só corpo. E todos nós somos essenciais para a manutenção desse corpo. Somos o corpo de Cristo. Cada um de nós é peça fundamental para essa vida. Cada um é chamado para atuar na seara do Mestre, segundo o que pode produzir. Nem todos têm as mesmas faculdades, nem todos são doutores, mas qualquer que seja o campo de trabalho, qualquer que seja a capacidade de trabalho dele, é muito importante e essencial para o trabalho na seara de Jesus. Não importa a sua condição, a sua capacidade, o seu dom. Importa que seja feito com amor. Então, somente isso. Ainda aqui no livro do Antônio Perrin,
versículo 12, né? Capítulo 12, perdão, capítulo 12, versículo 1, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Né? Só uma ressalva aqui, interrompendo um pouco o nosso livrinho do curso. Existe, né, uma polêmica entre os estudiosos do Novo Testamento e os tradutores sobre a compreensão do que seriam os dons espirituais ou carismáticos, como diz também no Novo Testamento aqui na Bíblia. O professor Lopes, do Instituto Presbiteriano Mackenzie, discute academicamente o que seria espiritualidade na Bíblia, especificamente se Paulo, na carta aos Coríntios, se refere aos profetas cristãos, a todos os cristãos ou aos cristãos maduros. Chama atenção para o fato de que, olha que interessante, das 26 vezes em que a palavra espiritual aparece no Novo Testamento, 24 vezes ela é usada por Paulo. E dessas 24 ocorrências, 15 estão na primeira carta aos Coríntios. Então, ao final desse estudo, esse autor conclui que Paulo está se referindo a cristãos comuns que haviam atingido no processo normal de santificação e crescimento um nível de maturidade espiritual no qual poderiam entender claramente a mensagem do apóstolo. O mesmo autor critica os que veem nessa passagem apenas a busca da espiritualidade carismática e ainda opina que o crente carismático precisa de treinamento e disciplina espiritual. O estudioso Champlin, o teólogo, né, ainda lembra que o vocábulo grego carismata é um termo utilizado exclusivamente por Paulo e que pode ser entendido como um dom especial que capacita o crente a cumprir certos ministérios particulares. Destaca que o amor cristão, como grande motivador de toda ação cristã, inclui o uso dos dons espirituais. Então, isso vem bem de encontro aqui ao nosso estudo, né? Paulo falando, naquela época, dos dons espirituais. E nós vemos muita polêmica sobre mediunidade. Nós espíritas convivemos com isso com normalidade, mas muitas religiões têm isso como proibido. Não existem dons espirituais, não existem fenômenos mediúnicos. Mas nós vemos aqui na carta de Paulo uma explicação bem plausível, bem correta do que são esses dons. Então, é um atestado, né, da mediunidade, da faculdade mediúnica presente em cada um de nós. E muito interessante esse estudo do professor Lopes, do Mackenzie, falando das narrativas sobre a espiritualidade utilizadas por Paulo. Das 26 vezes de todo o Novo Testamento, 24 era usado por Paulo. E mais especificamente, 15 na carta aos Coríntios. Olha a grandiosidade dessa epístola. Continuando aqui. No capítulo 13, né, Paulo exorta os cristãos a colocar como aspiração máxima o desenvolvimento do amor, que se expressa na caridade legítima, pois o amor verdadeiro conduz o homem à compaixão, e a compaixão conduz ao desejo de aliviar, socorrer, compreender, perdoar, servir, sem qualquer interesse pessoal. O amor eleva o homem a Deus. Isso também é uma advertência para a utilização dos dons mediúnicos. Naquela época, na igreja de Corinto, tinha muitos que usavam seus dons carismáticos ou dons espirituais com outras finalidades, até mesmo de lucro material. Nós sabemos que ainda hoje, na atualidade, existem pessoas que utilizam da mediunidade também em proveito próprio. E sem amor, de nada adianta esse trabalho. Paulo deixa isso bem claro, né? O amor eleva o homem a Deus, mas o que adianta nós trabalharmos na seara do Cristo, seja com faculdades mediúnicas ou não, sem o amor? E seguindo aqui
essa mensagem de Paulo, né? Em seguida, no capítulo 13, nós temos aquela que eu considero uma das mais belas passagens da Bíblia. Um dos maiores legados que o apóstolo dos gentios, nosso querido Paulo de Tarso, nos deixou, que é o capítulo 13 da Carta aos Coríntios. Realmente maravilhosa. Que diz: ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse o amor, seria como bronze que soa ou como um símbolo que tine. Ainda se eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade ou o amor, eu nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo a chamas, se não tivesse amor, isso nada me adiantaria. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 ao 8. Para Paulo, né, os dons das línguas, das profecias, o conhecimento dos mistérios da ciência e a grande fé não eram os mais importantes. Ele destaca e utiliza a palavra amor. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec insere versículos do Novo Testamento, né, da tradução de Sacy, da Vulgata latim, né, para o francês, no qual emprega a palavra caridade ao invés de amor. Si je ne peux de charité, em francês. Para boa parte dos estudiosos da atualidade, a tradução mais adequada do grego, ou ágape, né, é amor e não caridade. Por isso que quando eu li para vocês, eu troquei um pouquinho aqui do nosso livro, chamei amor ao invés de caridade. Mas caridade é amor. É amor ao próximo. É o que Jesus nos pediu. Ama teu próximo como a ti mesmo. E ele foi mais além, quando ele enviou seus discípulos a trabalharem pela humanidade depois da sua passagem na cruz. Ele disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ou seja, ele deixou ali a tarefa mais difícil de ser seguida por um ser humano normal. Por nós encarnados, que estamos muito abaixo do patamar onde se encontra Jesus. Então, ele deixou esse pedido aos seus discípulos. E quando nós nos recrutamos como discípulos de Cristo, temos que segui-lo. Amar ao próximo como a nós mesmos não é tão difícil. Basta um pouquinho de esforço. Amar ao próximo da mesma forma que Jesus amou, aí sim, requer muito trabalho, muita reforma íntima, muita seriedade, equilíbrio, muita reflexão. Continuando aqui no nosso livro, o que conduz o homem a Deus, que torna o homem melhor? É a mediunidade? Não. Seja qual ela for. É o conhecimento da ciência? Também não. E tampouco exclusivamente a fé. A gente pode bater no peito e gritar, meu Deus, meu Deus. Ou podemos dizer repetidamente umas 100 ou 1000 vezes, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé.
se for da boca para fora? Se realmente nós não praticarmos essa fé, demonstrarmos nossa fé através do amor, o que adianta? É o amor que direciona a ciência para o bem de todos. É o amor que habilita o médium a ser instrumento do bem. É o amor que alimenta a fé para que produza frutos. É o amor que conduz à abnegação, a compaixão que nutre esperança ante o porvir. Tudo passará, menos o amor, que é a lei de Deus e o fundamento da nossa evolução espiritual. Nosso conhecimento é limitado, nossas faculdades são incipientes, nossas potencialidades são ainda esperança. Nós ainda estamos em construção. Após reiterados seus esclarecimentos sobre a mediunidade, Paulo aborda ainda a faculdade da xenoglossia, que é aquela que permite que o médium fale em línguas estranhas a ele. Ela só é útil se puder ser traduzida por alguém, pois a palavra deve falar à inteligência e ao coração para edificar a todos. Enfatiza a importância do discernimento, da harmonia, da ordem, da disciplina nas reuniões, atribuindo ao medianeiro a responsabilidade de governar a sua faculdade mediúnica e impor controle e disciplina aos espíritos comunicantes. Na carta ele ainda nos diz: os espíritos dos profetas estão submissos aos profetas, pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Olha que coisa interessante aqui. A xenoglossia permite que o médium fale em línguas estranhas a ele. Mas o que adianta, um exemplo, eu, usando minha mediunidade, a xenoglossia, falar com vocês em grego. Posso citar a Bíblia inteira em grego. Entenda quem entender. Você fala grego? Não? Paciência. Nós passamos por isso há poucos séculos atrás, quando a Bíblia não era permitido a todos os homens comuns lerem a Bíblia. As missas eram rezadas em latim na Igreja Católica. Então, as pessoas ficavam lá como robozinhos. Quem sabia latim, ótimo. Quem não sabia, era só aceitar o que estavam falando, fazer mecanicamente os gestos, as orações e pronto. Mas estavam entendendo alguma coisa? Estavam absorvendo algum conhecimento disso? Paulo, no começo do seu trabalho como soldado de Cristo, como apóstolo de Cristo, o que ele defendeu? Até perante Pedro, Tiago, João, na casa do caminho. Eu quero levar a boa nova, o Evangelho de Jesus, para todos os povos, não só para os judeus. Não são só eles os escolhidos para receber a boa nova, o amor de Deus. Então ele foi pregar a todos os povos. E Paulo, por ter uma cultura ampla também, falava não só aramaico, mas grego, entendia outras línguas, teve essa facilidade. Ele não tinha sido escolhido à toa. E ele levou a palavra de Deus a todos os povos. Alguns séculos depois, tivemos um outro exemplo, na Idade Média. Depois da Idade Média, na transição das idades aí, Martinho Lutero se desligou da igreja, foi excomungado, desligado da igreja, porque ele defendia justamente isso. Ele queria que todas as pessoas pudessem interpretar a Bíblia, e não só aquele círculo restrito de religiosos ou da nobreza, pessoas que tinham acesso às Escrituras e podiam ser, entre aspas, mais esclarecidos. Ele achava que todo e qualquer irmão, fosse pobre ou rico, nobre ou plebeu, senhor ou operário, tinha o direito de saber os ensinamentos de Cristo, na sua linguagem, no seu entendimento, não distorcendo nenhuma palavra, apenas levando a eles, traduzindo a eles. Foi quando ele, determinado, junto com Gutenberg, inventor da imprensa, fizeram a impressão da primeira Bíblia em alemão. E depois disso, ela foi traduzida em centenas de idiomas.
foi a chamada Reforma Protestante. Ele seguiu os passos de Paulo, né? Que queria pregar aos gentios. Então, o que nós tiramos daí? De nada adianta conhecimento se não tiver amor. Paulo nos deu esse exemplo. Vamos levar essa boa nova a todos os povos. Lutero repetiu isso. Vamos levar esse conhecimento maravilhoso a todos. Todos têm direito, todos são filhos de Deus. Em relação aos espíritos comunicantes, que nós falamos agora há pouco aqui no texto, olha que coisa interessante para nós espíritas. Há tanto tempo atrás, né, Paulo falando do espiritismo. Estávamos sendo preparados já desde aquela época para que chegasse o momento em que Kardec pudesse nos fazer a codificação da doutrina espírita. Fica aí a reflexão. Recomendo uma boa leitura a todos e pesquisem sobre isso. É muito interessante. Imortalidade da alma e o corpo da ressurreição. No capítulo 15, Paulo declara a realidade da ressurreição, porque havia entre eles quem apregoasse que não havia ressurreição dos mortos. Ele explica aos coríntios sobre o corpo da ressurreição. Aqui convém lembrar, como diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, que os judeus designavam pela palavra ressurreição que o Espiritismo chama mais justamente de reencarnação. Então, se nós levarmos ao pé da letra, como já disse várias vezes, ao pé da letra que mata, esquecendo do Espírito que vivifica, nós vamos pensar em ressurreição. Como Jesus. Jesus ressuscitou dos mortos, mas ele ressuscitou com seu corpo físico ou com seu corpo fluídico? Nós sabemos que nós temos o perispírito, né? Que é o revestimento do nosso corpo espiritual. E acredita-se que Cristo ressuscitou ou ressurgiu no seu corpo espiritual, se fazendo visível a quem ele queria que o visse. No livro aqui do Antônio Perry, temos aqui, no capítulo 15, versículo 42. Assim também é a ressurreição entre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Continuando, semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Interessante a expressão utilizada pelo apóstolo, corpo espiritual. Ao se referir a esses versículos paulinos, o médium Herculano Pires comenta aqui, com a sua teoria do corpo espiritual, a que chama de corpo da ressurreição na primeira epístola aos Coríntios, profetiza o advento do Espiritismo. Como já falei aqui para vocês. Fato marcante da época de Paulo eram as repercussões da ressurreição de Cristo. A propósito das aparições após a crucificação, Allan Kardec, no livro A Gênese, analisa assim. Elas, aliás, se explicam perfeitamente pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito, e nada de anômalo apresentam em face dos fenômenos do mesmo gênero, cuja história antiga e contemporânea oferece numerosos exemplos, sem lhes faltar sequer a tangibilidade. Se notarmos as circunstâncias que se deram às suas diversas aparições, nele reconheceremos, em tais ocasiões, todos os caracteres de um ser fluídico. Jesus, portanto, se mostrou com seu corpo perispirítico, o que explica que só tenha sido visto pelos que ele quis que o vissem, ou seja, o seu perispírito. O laço, ou perispírito, uma explicação do Kardec ainda no Livro dos Espíritos, o laço ou perispírito que prende o corpo ao espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal.
porém que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. Então, aqui nós temos a explicação bem plausível de Paulo. Retomando aqui o nosso livrinho, na análise desse capítulo da epístola, primeiro, Paulo concita aos irmãos a permanecerem firmes no evangelho que ele havia anunciado, como sempre. Mas que evangelho? Nas suas pregações, Paulo partia da proclamação da imortalidade da alma, convicção que fora proporcionada pela experiência da estrada de Damasco, onde ele mesmo viu Cristo em seu corpo glorioso, o que lhe permitiria aceitar a veracidade dos testemunhos acerca das aparições de Jesus após a morte. É a partir dessas aparições que ele relembra aos coríntios que a imortalidade da alma é o ponto central da fé e da pregação dos apóstolos. Ele reafirma que, tanto quanto Jesus ressuscitou, todos nós vamos ressuscitar também. A alma é imortal. Então, ele aconselha aos coríntios, ainda nessa passagem, a ter cautela com aqueles que utilizam a palavra para semear ensinamentos falsos, pois a palavra, ou o verbo, como eles chamam, é força que exerce influência sobre as criaturas, e o verbo desgovernado espalha a destruição por onde se manifeste. Paulo falando naquela época, parece que está falando para hoje, Palavras não são apenas palavras. Palavras podem construir, palavras podem destruir. Depende de quais são essas palavras, da forma como são colocadas essas palavras. Mas dirá alguém, como ressuscitam os mortos? Como que o corpo voltam? Era a preocupação deles. E ele responde, como já falei agora há pouco, semeado o corpo corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado desprezível, ressuscita reluzente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscita cheio de força. Semeado o corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. Então, o corpo corruptível, o corpo material, quando morre, ele é semeado na terra, enterrado. Então, ele liberta o espírito, que vai ressurgir com seu corpo espiritual. O espírito se liberta daquela prisão de carne, aquela prisão que lhe foi necessária para esse período de evolução em mais uma existência terrestre. E se libertando, ele ressurge com seu corpo espiritual. Como pode a matéria que está submetida à morte, corruptibilidade, adquirir a propriedade da imortalidade, a incorruptibilidade inerente ao espírito? O espírito é imortal. Submetido à lei da evolução, haverá um dia em que o espírito está liberto da lei da reencarnação, porque terá adquirido a angelitude para a qual Deus o criou. Olha que bonito. Então, após várias reencarnações, nós vamos adquirir a condição de anjos. E para isso que nós fomos criados. Mas até lá temos um longo caminho. Mas nunca vamos esquecer que nosso corpo é passageiro. Ele tem que ser cuidado, sim, como Paulo citou no começo da carta. É um templo sagrado para o nosso espírito. Mas depois que aquele corpo acaba, nós temos nosso espírito, nossa imortalidade, e assim por diante. Aqui no epílogo, Paulo orienta ainda os coríntios quanto à coleta realizada em favor da casa do caminho. Fala de seus planos de ir a Corinto e lá permanecer por mais um tempo, se o Senhor o permitir. Convida-os a vigiarem, serem corajosos, firmes na fé e caridosos, e envia as saudações de todos que estavam com ele em Éfeso e se despede dizendo: com todos vós está meu amor em Jesus Cristo. Sempre com todo o carinho, despedindo-se como um pai aos filhos. Ele fala da coleta realizada em favor da casa do caminho, que é uma prática ainda hoje, Todas as igrejas fazem a coleta, que vão para a matriz, para o central,
e assim serem distribuídas às outras comunidades que estão necessitadas, a todos aqueles irmãos que precisam daquela ajuda. Era já uma forma de organização da Igreja Cristã Nascente. Por isso que nós não podemos criticar, muitas vezes fazemos, né? Tem que tal igreja paga o dízimo, tal igreja faz uma coleta no culto, na missa. Tudo tem um porquê. Naquela época já tinha isso, né? Então nós temos que ver a história sempre e aprendermos com ela. E em falar em aprender, deixamos aqui mais um ensinamento tão valioso de nosso querido Paulo. Essa carta aos Coríntios, como eu já falei, é um dos textos mais profundos, mais contundentes de todas as suas epístolas. Se nós analisarmos linha por linha, com os olhos da alma, como sempre digo, nós vamos ver que ela se aplica muito bem aos dias de hoje.